Boa noite, Luan Siqueira, Rádio Craque Neto. Primeiro, eu vou perguntar sobre esse jogo contra o Palmeiras, né? Um primeiro tempo onde o Palmeiras teve mais posse de bola e o Corinthians teve a chance ali daquela primeira etapa nos pés do Maicon, né? E depois do segundo tempo onde o Corinthians começou ali um pouco mais à frente para cima do Palmeiras e depois teve uma chance também clara nos pés do Breno Lopes da equipe alviverde. Como é que você analisa esse primeiro tempo? E também, se me permite uma segunda pergunta sobre o Renato Augusto, né? A torcida ficou com um ponto de interrogação. Por que o Renato Augusto não estava hoje, Vanderlei? Pô, ficou sem pergunta pros outros, hein? A do É Neto ruela! Seus orelhudos! Bom, um jogo clássico. Primeiro que é clássico, né? É um derby, né? Então é um jogo disputado. Aí você falou que tiveram mais posse de bola, né? Mas o problema deles, eles vão ter posse de bola, que eles tinham um time muito bem treinado. Não foi campeão porque surgiu do nada. Porque eles têm um time de bons jogadores, mas a gente sabia sempre que a bola final, onde é que ela ia. Então os zagueiros atuaram muito bem, porque a bola final, eles querem abrir a área e chegar o jogador por dentro. E a bola chegando por fora. E nós tínhamos o posicionamento dos zagueiros muito bem posicionados, né? Então é normal. E nós sabíamos que poderíamos matar o jogo, teve a bola no primeiro tempo. Eu acho, me perdoe dizer o seguinte, eu gosto de ser bem coerente, às vezes não, porque a discussão, cara, foi falta no Juan. Ontem o Botafogo reclamou de uma situação de falta de ataque e terminou num gol. Falta é falta. Não existe uma outra regra de futebol. Falta é falta. Não existe a falta que eu acho que é o que não é. Falta é falta no jogo, né? Então, aí... mas também... Ele não deu só aquela, não deixou dar aquela no Juan, deixou de dar algumas faltas dentro do jogo que existiram, porque é a maneira dele tentar. O Rafael também, Cláudio, é a mesma coisa. Não sei se é uma ordem da CBF para deixar o jogo, ter mais jogo, mais tempo de jogo, então ele deixa as faltas que eles acham que deixa seguir. Eu acho que falta é falta, o que não é falta não é falta, e coibir a violência são os árbitros dentro do campo que vão coibir as faltas mais violentas, eles têm que dar a rigidez que merece, né? Eu acho que foi um clássico igual, né? E o Corinthians entrou no clássico externamente já perdendo. E você não entra com o Corinthians perdendo, você entra com o Corinthians sempre acreditando que vai dar certo, que vai conseguir uma vitória. Com respeito ao Renato, cara, eu já venho falando isso há algum tempo, né? E pós-jogos, a gente tem informação do departamento, do que aconteceu no jogo, o desgaste, não aconteceu o desgaste. Então, depois de uma análise interna, tá certo? E com o jogador, chegou-se a decisão que havia uma sobrecarga e que era melhor preservar o jogador de que expor para uma lesão, porque nós temos mais 17 jogos pelo Campeonato Brasileiro, diferentemente de uma Sul-Americana. Então, eu já falei isso algumas vezes, né? Então, não fui eu que decidi, não. São colegiados, são a comissão técnica, as pessoas, as informações do departamento, através da análise que tem pós-jogo. Todos os clubes fazem isso hoje, que é bem natural. Mas essa é a informação que eu tenho que passar para vocês. Não existe outra informação. Todo que inventar outra informação, ela não existe. Luchá, boa noite. Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. Hoje o Corinthians consegue um empate contra o vice-líder do campeonato, o time que é atual campeão brasileiro, e até um contraste com relação ao próprio Estudiantes no jogo da partida da terça-feira, que o Corinthians acaba levando 30 chutes a gol. O Corinthians hoje, na sua visão, é um time que oscila muito? E você acha que o Corinthians hoje foi o Corinthians do Luxemburgo? Não. Corinthians é do Corinthians. Para jogar no Corinthians, não adianta você achar que tem um time tema técnico que vai... Não, tem que ter primeiro, acima de tudo, a história do clube carregando para dentro do campo. O Corinthians não aceita jogador que não se dedique, que não se empenhe. É diferente. Aqui no Corinthians é diferente. E num clássico, Corinthians e Palmeiras, você não perde o jogo porque o outro está melhor. Essa é a história do clássico, Corinthians e Palmeiras, do derby. Então, todo mundo achava, não, o Corinthians vai entrar dentro do jogo e fazer o que fizeram. Eu posso falar assim bem claro, nós não jogamos nada contra os Estudiantes e passamos, não jogamos nada. É o bichão mesmo, hein, certo? doido? Mas a trave estava do nosso lado. Nós temos alguma culpa da trave estar do nosso lado? Nós temos passado? Nós passamos. Entendeu? Então, chutaram 30 bolas no gol. Pô, a trave estava lá em algumas delas para nós. E aí? Tem alguma coisa que diz que é proibido acontecer isso no futebol? Agora, nós não jogamos absolutamente nada.
no jogo contra o... Não jogamos nada contra o São Paulo no primeiro tempo, jogamos no segundo tempo. Então deixamos de fazer alguma coisa. Então você pega algumas coisas que você tem referências do jogo. Contra o Flamengo, contra o Atlético Mineiro lá em Minas, contra o Atlético Mineiro aqui, algumas coisas que você vai... Mas é um time que nós estamos aí ainda ajustando, muitas coisas acontecendo. Então eu fiquei satisfeito pela maneira como eles entenderam hoje o que é ser o Corinthians, que é jogar no Corinthians. E jogar um clássico onde não existe o favorito, a não ser teoricamente em função do momento de um clube ou momento do outro, mas dentro do campo não existe favoritismo. Vanderlei aqui, boa noite, tudo bem? Me pareceu um Corinthians um tanto quanto sem criatividade, e o seu jogador, a cabeça pensante, seu melhor jogador, o seu cara mais criador estava na numerada. Estava assistindo o jogo de fora. E houve aquele problema, ele foi um pivô ali daquela divergência sua e do Maziotti antes do Goiás. Ele entra 21 minutos contra o Goiás, fica no Estudiantes em campo, mas claramente ali sem conseguir jogar o jogo dele, e hoje o torcedor vem para o estádio, está assistindo pela TV e o seu melhor jogador não está no campo. Queria saber, depois desses dias todos, não ter esse jogador, o seu principal jogador, num derby dentro de casa, se houve, assim, olhando para trás, algum erro de alguém, ou se foi simplesmente ou seu, ou do Bruno, ou do Renato, ou de todo mundo de maneira geral. Que análise que você faz para que o Renato, num jogo tão grande, não esteja em campo hoje? Obrigado. Camarada, é complicado, né? Deixa eu te responder com um pouco de paciência que permite, né? Quem disse que eu estou sem falar com o Bruno Maziotti ou que eu tenho algum problema com o Bruno Maziotti? Quem falou para você? Quem disse isso? Alguém falou isso? Então, você falou na entrevista passada, que você esqueceu. Então, quer dizer, tem algum problema? Não, pergunta o Maziotti, não tem problema. Agora nós estamos internamente discutindo tudo que é do Corinthians. Qual o problema de você discutir tudo que é do Corinthians? Qual o problema hoje de você entender, não só no Corinthians, os outros clubes também fazem dessa forma, entender que a exposição, através de análise, que lá o Renato não podia entrar dentro do campo. Que culpa que você quer colocar para alguém? Não existe culpa para ninguém. Acho que a nossa atuação ela foi inteligente de nós termos mais tantos jogos pela frente e preservar um jogador, elenco. Então, quer dizer, buscar alguma coisa, crucificar ou crucificar fulano, ou Beltano, ou departamento desse, ou departamento daquilo, porque o Renato ficou fora, não é um pouco demais, cara? Acho que a gente tem um pouco de discernimento, de entendimento, de procurar as coisas com coerência, para poder buscar uma razão, lógica. Eu não tenho nenhum problema com o Bruno, a discussão interna, ela existe, não tem um conteúdo, é discussão de trabalho, tá certo? Então, quer dizer, é como se no Corinthians fosse proibido ter alguma coisa que é isso, aquilo, outro, e vão matar quem? Não tem que matar ninguém. O Renato estava na arquibancada, eu gostaria, você gostaria, a torcida do Corinthians gostaria, todos nós gostaríamos, mas infelizmente não deu, porque nós, a coisa toda, o Renato em consenso, entendeu que ele foi para jogar contra o Estudiante, foi contra o Goiás, tudo aquela necessidade ali, tá certo? De preservá-lo, de fazer aquilo, de fazer tudo, no momento certo ele calhou de hoje não ter que jogar, cara, e aí? Quem é que vai morrer hoje? Ninguém, cara. Foi todo um trabalho interno de comissão técnica de Corinthians, pelos departamentos que ele colocou à disposição de nós e os profissionais de capacidade que tem lá. Vanderlei, boa noite. Marco Belo, Rádio Transamérica. Vanderlei, a pressão sempre existe sobre o treinador. Acho que desde que você começou na carreira, você sofre com isso. Mas a pressão, especificamente agora, aumentou demais depois da partida contra o Estudiantes, que você já citou, e depois da coletiva, que muita gente entendeu que a entrevista coletiva não definiu o que foi o jogo. Uma coisa foi o jogo, a outra coletiva. E eu queria saber, com essa pressão aumentada, se você fica nervoso, se atrapalha o seu trabalho, ou se você não liga para isso, se você leva de boa. Como é que você lida com essa pressão quando ela é aumentada por causa de um jogo e, repito, de uma entrevista coletiva? Cara, nada, com tanto tempo de janela, né? Cara, dentro de um campeonato brasileiro, dentro da nossa cultura, quem é que nós vamos execrar a cada clássico, ou a cada derrota, ou a cada... Quem é que vai ser execrado? Que treinador que vai sair? Quem é que vai ser o primeiro, a bola da vez? É assim no futebol brasileiro, ou não é no futebol brasileiro assim? Então, a bola da vez foi quem? Tá certo? Agora, só um comentário. Aonde vocês viram a minha palestra, tá certo? Em que eu defini que o Renato seria um centroavante.
Em momento algum eu defini lá atrás que o Renato seria um centroavante. Quem viu minha palestra, eu jogaria com 2 caras de lado e 4 no meio, com 2 meias mais por dentro ali, porque eu sabia que eles iam jogar por dentro. Onde é que eu defini o Renato como um falso centroavante? Em momento algum da minha palestra, com os jogadores. Você pode perguntar para os jogadores. Então, em momento algum, mas foi analisado como se eu tivesse definido que o Renato ia ser um falso centroavante. No jogo aqui, tá certo? Eu fiz uma situação dessa, porque tinha um complemento. Lá eu não fiz nada disso, do que as pessoas falaram. Mas, cara, nós não jogamos nada. Tomamos um gol com 54 segundos de jogo. Que estratégia que dá certo com 54 de jogo, você tomar segundo de jogo, você tomar um gol? Tá, aí você vai falar assim, cara, contra São Paulo eu falei o seguinte... Se nós tivéssemos perdido de 1-0 no primeiro tempo, seria um emocional diferente. Onde é que eu falei que eu queria perder de 1-0? Quem é que entra em campo para perder jogo? Ninguém entra. Mas se nós tivéssemos perdido para o São Paulo de 1-0, não era um jogo talvez que pudesse ser diferente, como foi lá? O segundo tempo? Que eles tinham assim, pô, se o Corinthians fizer um gol, acabou para nós. Eles têm que sair, mas já com a intensidade que foi. Então, cara, as entrevistas acontecem. As análises externas é que vem a pressão todinha. Quem é que vai ser crucificado por alguma coisa que aconteceu dentro do jogo? Vai ser quem? Quem é que vai ser mandado embora? Quem é que vai tomar pancada? Quem é que vai ser... foi o jogador que falhou, foi o outro que não sei o quê. É assim o futebol brasileiro, não vai mudar muito, cara. Eu não vou conseguir mudar. Luxemburgo aqui, boa noite. Guilherme Pradella da Rádio CBN. Eu queria falar do sistema defensivo e do sistema ofensivo. Do defensivo, de um jogador especificamente, mas aí não é para generalizar em cima dele. Mas a gente viu que o Lucas Veríssimo hoje teve uma partida muito boa e parece que entra na vaga do Murilo, que era titular, e parece que está dando conta do recado. Queria que você fizesse uma análise sobre o desempenho do Lucas Veríssimo num clássico, que sempre é um nível de atuação mais complicado. E sobre o sistema ofensivo, e aí não quero individualizar no nome de um jogador, mas o Corinthians, desde aquele jogo contra o Coritiba, se não me engano, teve 6 partidas e marcou 2 gols. Você está tendo que tipo de dificuldades para fazer o time marcar mais gols? É verdade que teve 2 jogos de mata-mata, que também é um tipo de jogo diferente, mas ofensivamente, que soluções você está buscando para o time voltar a fazer gols? Camarada, toda vez que eu estou chegando aqui numa coletiva, está sempre faltando alguma coisa para o Corinthians. Se nós tivesse não faltando alguma coisa, nós estaríamos liderando a competição, seria diferente, não é verdade? Então, cara, está sempre faltando alguma coisa. O Lucas, eu já disse o seguinte, quando saiu a venda do Murilo, eu falei que nós tínhamos 5 bons zagueiros. Com a saída do Murilo, nós ficamos com 4 bons zagueiros. Eu nunca descartei a contratação do Lucas Veríssimo como uma contratação muito boa para o Corinthians. Até porque são jovens que poderia aparecer proposta, não, o Corinthians se preparou e apareceu a proposta do Murilo e foi embora. E nós temos o Lucas Veríssimo, e temos o Caetano, que é muito bom jogador. E temos o Bruno, quando não joga lateral, joga por dentro, é muito bom jogador. Hoje eu queria enaltecer o Yuri. Se o Yuri fizer isso todos os jogos, tá certo? A bola daqui a pouco vai começar a entrar. Mas o torcedor corintiano quer ver o que ele fez hoje. Sustentou bola, sustentou porrada, dividiu, lutou, tá certo? O Wesley oscilou com boas jogadas, de repente não boas jogadas. Então, cara, nós estamos buscando, nós não estamos parados em busca, tá certo? Então, pegando a sua pergunta, lá atrás, quando nós estávamos tomando porrada, tá certo? A nossa defesa não prestava. O Gil foi achincalhado dentro de um hotel, aí era a defesa. Agora é o ataque. Então, cara, tem sempre alguma coisa negativa. Mas eu estou bem acostumado com isso aí, vou entender sempre as perguntas como elas fazem parte de um processo. Se nós tivéssemos um time totalmente redondo, a gente estava liderando a competição. Luciano, aqui, tudo bem? Vinícius Lúcio, central do Timão. Agora vai ter a parada da data FIFA, né? Tem bastante coisa para ajustar no time. Como que vai ser essa sequência de treinos na sua avaliação? Vai ser muito bom, né? Uma pena que a gente vai perder alguns jogadores para as seleções, né? Isso é uma coisa, né, que acontece hoje naturalmente, né? Bons jogadores de outros países da América do Sul aqui vão para disputar a eliminatória, então deixa aqui, no momento em que você pode estruturar o equipe uma sequência, né? E agora acabou de ser parabéns para ele, né? O Gabriel, né? Gabriel Moscardo acabou de ser convocado, quer dizer, então aquilo que eu ia... o Marco já tomou o cartão, quer dizer, nós vamos dar 2 dias e meio para os jogadores ficarem em casa, eles voltam quarta-feira, porque estão há muito tempo viajando, em concentração e cabeça e uma série de coisas. Então fica em casa um pouco, perturbar um pouco a família, os garotos, as crianças perturbarem um pouquinho eles. E vamos preparar o time. É ruim só porque a gente vai poder, se tivesse todo mundo aqui, com certeza a gente prepararia bem melhor a equipe, porque dá para você fazer. Mas vamos trabalhar bem, recuperar principalmente a parte física, né? Porque um desgaste emocional é a parte física, né?
Aqui, Luiz Fabiani da Itatiaia, tudo bom? Tudo bem. Mais recentemente, num clássico contra o São Paulo, também pelo Campeonato Brasileiro, que empatou em 1-1, ainda no começo do seu trabalho, você exaltou muito na entrevista coletiva o fato do Corinthians não ter sido derrotado, que a prioridade naquele momento era o Corinthians não ter sido derrotado. Eu queria saber se esse tipo de mentalidade também serviu para a preparação para esse jogo contra o Palmeiras. Pensar primeiro em não perder para depois começar a pensar na possibilidade de vitória. Não, é isso que eu tô falando. Como é que eu vou fazer uma palestra para o jogador para não perder no Corinthians? Não existe, cara. Não existe. Tem coisas que elas são externas e não tem nada a ver com a gente. Você não acompanha o que a gente faz na palestra, o que a gente fala para o jogador. Então, como é que eu vou chegar, rapaziada, vamos entrar em campo para não perder hoje? Tá certo? É complicado, né? E você fazer isso aqui, até porque o Corinthians não permite dessa forma. Cara, hoje, especificamente, né, eu tenho que dar os parabéns aos jogadores, porque nós entramos no jogo como azarão. Essa é a grande verdade. Antes de começar o jogo, nós estávamos lá dentro para saber quanto é que seria o jogo. Um deram goleada disso, goleada daquilo, outro aqui que não sei o quê. Esqueceu que é o Corinthians e o Palmeiras, mesmo vendo um mau momento, é assim, e o Corinthians vendo um bom momento. E ao contrário, o Corinthians vendo um mau momento e o Palmeiras... É assim um derby, entendeu? Então deram antes. Então eu não caminho para isso. Eu não entrei em campo. Agora, se você considerar um empate normal entre Palmeiras e Corinthians, ou Corinthians e São Paulo... Eu não vejo nenhum problema, é um resultado bem normal. Opa, Vanderlei, tudo bem? Yuri Medeiros, da Gazeta Esportiva. Vanderlei, o Corinthians, isso até antes de você assumir o time, muitas vezes era um time criticado por não fazer falta tática. Né? O adversário tinha muita chance de contragolpe, ninguém parava a jogada, muitas vezes a jogada terminava em gol. Acho que, se eu não me engano, até o gol contra o Cruzeiro é mais ou menos um lance assim. O Corinthians tenta fazer a falta e não consegue. Hoje o Corinthians fez algumas faltas táticas. A expulsão do Maicon, o Veríssimo logo depois, no Hendrick também, e no decorrer do jogo também, contra o Palmeiras, que é um time que tem um contragolpe muito forte. Você considera positivo isso, essa atitude do Corinthians e às vezes do jogador até tomar um cartão, mas por um bem maior, por evitar um contragolpe do adversário? Como que você analisou esse aspecto do jogo? Obrigado. A falta é uma situação, ela existe dentro do jogo de futebol, não é permitido não fazer falta, e a falta tática existe. Nós já pegamos alguns jogos que eles fazem rodízio de falta. Né? Então a falta que eles falam, eu fiz a falta, agora sai você, eu vou lá e faço a falta, agora vai outro lá e faz a falta, faz um rodízio. Né? Quem tem que interpretar a falta, se é violenta, se merece expulsão, se foi para tomar cartão vermelho e amarelo, é o árbitro dentro do jogo. Né? Eu acho que falta, a meu ver, sempre é falta. Não existe uma outra regra que criaram de que falta não é falta. Né? Então falta é falta de jogo. Eu acho que a falta do Maicon, ela foi necessária, né? Atrasou um pouco a jogada, foi ali, que não sei o quê. Então, faz parte. Eu não vou dar pancada no Maicon hoje, porque o Maicon fez uma falta que... A falta do Lucas Veríssimo foi importante. Até que se ele tomasse o cartão vermelho ali, fazer o quê? Se ele fosse em direção ao gol. É melhor tomar o cartão vermelho, faltava 1 minuto para terminar o jogo, ou 2 minutos, do que o cara ir na cara do gol. Então, isso tudo é de jogo de futebol. Vanderlei, boa noite. Você respondeu anteriormente sobre uma pressão que poderia estar existindo em relação a você, sendo até bem objetivo, você se sente respaldado pela diretoria em meio a essa pressão? Cara, eu estou dizendo assim, né? Eu venho falando isso aqui, cara. Em momento algum, essa pressão eu senti interna. Em momento algum. Eu estou aqui há 4 meses conversando diariamente com o Duílio, com o Alessandro, com a comissão técnica, discutindo as coisas que de repente vazaram aí, mas tenho contido reuniões constantes com a comissão técnica para nos inteirarmos do nosso trabalho. Então, em momento algum, eu perguntei, eu fui questionado, eu fui perguntar para eles como é que eu estava. De jeito nenhum, porque nós estamos todo dia lá. Então, essa pressão toda ela é externa. Ela, em momento algum, o que está acontecendo aqui? Eu vi isso, eu vi aquilo, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer... E em momento algum foi passado. A Alessandro está todo dia comigo lá e o Duílio está todos os dias. Em momento algum nós sentamos para conversar sobre alguma situação, se eu vou sair ou se eu vou ficar. Em momento algum. Agora, a parte externa ele mandou embora, trocou, fez isso, fez aquilo outro, mas internamente nunca tem... mas eu estou com uma informação. Uma informação que saiu agora, o ambiente é ruim com o Lucha. Caralho, cara, desculpa falar um palavrãozinho, saiu até meio que faz parte do que eu estava lá. Cara, vocês não estão lá no dia a dia para saber como é que é a minha relação com os jogadores. Você não tem noção de que eu não tenho nenhum problema com atleta nenhum. Nenhum. Relação amistosa.
com os mais velhos, com os mais novos nos respeitam como se fossem meus filhos, meus netos, e os mais velhos nós temos uma situação. Cara, não existe nada disso. O cara não tem informação que o ambiente é ruim, mas o cara não vai lá. Até porque hoje a imprensa nem vai no treinamento, porque ele não está... Cara, o cara não vai. Fulano falou, mas tem um fulano que interessa falar uma coisa que não vai somar nada e outros que querem falar algumas outras coisas. Mas eu tenho informação. Tem informação de nada. A informação é aquela que existe mesmo. Então sai uma porção de informação furada. Eu, em momento algum, internamente, na relação nossa interna, com os jogadores, não teve desgaste, não teve pancadaria, não teve nada. Até porque quer te digo legal, eu estou aprendendo muito com esses jovens jogadores que estão chegando agora, que é todo um processo totalmente diferente daquilo que eu estava acostumado com outros jogadores de um tempo atrás. Eu tenho aprendido com ele como aprendi com as minhas netas, diferente das minhas filhas, cara. Então a relação é muito boa entre nós. Então em momento algum me sentia ameaçado e, estou desconfiado, estou assim, que não sei o quê. Zero. Luxemburgo, você que está nesse negócio há tanto tempo, né, chamado futebol, talvez desde quando nasceu, a intolerância com o treinador sempre existiu, ainda mais aqui no Brasil. Mas você acha que aumentou nos últimos tempos? Aumentou muito, cara. É um negócio impressionante. A cada rodada, se você é um jogo decisivo, o que você fez, o que você não fez, o que devia fazer. Então agora já está prestigiado, não sei o quê, é burro, aí vai que não sei o quê. Cara, é um negócio hoje, é uma pressão. Quem é que vai ser mandado embora numa rodada do Campeonato Brasileiro? Vamos ser coerentes. Quantos times do Campeonato Brasileiro são 20, não são? Disputa na primeira divisão, segunda divisão? Quantos vocês acham que vão disputar o título? Olha só uma pergunta que eu vou para você. Quantos vocês acham que vão disputar o título? Quantos vocês acham que vão chegar na Libertadores? Quantos vocês acham? Aí manda embora porque o cara está perto da zona de rebaixamento. Mas, cara, ele tem time para poder sair dali? É uma situação que é complicada? A análise é o seguinte, porque tem uma camisa pesada, aí tem que estar numa situação... Mas peraí, vamos analisar. Quem é que está disputando o título hoje? Quais são as equipes que começam o Campeonato Brasileiro, dá um start assim, quem vai disputar o título, quem vai disputar a Copa Libertadores, quem vai chegar aqui, quem é que vai disputar a parte de baixo. Essa é a competição, mas aí a pancada vem, é o seguinte, acho que aquele time ali devia estar, mas será que ele deveria estar? Tá certo? Eu gostaria, sinceramente, de estar com o Corinthians. Eu cheguei aqui, nós pegamos o Corinthians, né? Senão eu não estaria aqui. Se o Corinthians estivesse na liderança da competição lá atrás, eu não estaria aqui. Não teria por que trocar. Trocaram, eu peguei e nós começamos a trabalhar. Muita porrada. Nós começamos a nos reencontrarmos aí com as situações. Tá certo? E eu falei até antes de começar o jogo hoje, se nós tivéssemos ganho o derby hoje e fizéssemos a pontuação, a número de jogos, de 6 pontos, eu chegaríamos a 31 pontos. Sabe quanto é que nós estaremos igualando o número de rodadas? Na 7ª ou 8ª posição. Essa seria a posição que nós estaríamos hoje. Mas o Si não joga, né? Nós não ganhamos o derby, né? E estamos ali ainda buscando para cima. Obrigada, Vanderlei, a todos que nos acompanharam. Boa noite, até a próxima.